Olá, tudo bem? Eu me chamo Cora e estou aqui hoje para falar sobre o tema Jornada e Destino. Foi um tema proposto por uma amiga chamada Lidiane Frank, que é blogueira. Vou deixar o link do blog dela aqui debaixo para vocês poderem acessar. É uma conversa despretensiosa, um papo leve acerca desse assunto. Espero que gostem. Gostando, traremos novas parcerias. Tanto eu quanto ela somos pessoas que buscam este equilíbrio entre o mundo material, o mundo moral, o mundo intelectual, o mundo espiritual. E por isso a gente decidiu conversar e fazer essa parceria. E eu dei a ela a oportunidade de escolher o tema e ela me presenteou com esse tema maravilhoso que eu não fazia muito sentido junto dele, né? Eu vivencio isso, eu experiencio isso, mas eu não o trazia com essa nomenclatura. Quando ela falou em Jornada e Destino, imediatamente me veio uma frase de Lennon, que eu conheci num filme que assisti há muito tempo. A frase é a seguinte: a vida é o que acontece enquanto você faz planos. Eu gosto de ir até mais fundo. A vida é o que acontece lá fora enquanto você está aqui dentro fazendo planos. Bem, mas o que seria jornada e destino? O que seria sistema e objetivo? Num sentido geral, na explicação, nas palavras da minha querida Lidiane Frank, e isso eu trago para vocês agora. Oi, Cora, tudo bom? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o teu convite. É uma honra fazer parte do seu canal, que para mim é um local de luz, onde você transmite teu conhecimento para quem está ouvindo. Né? São áudios que nos fazem refletir, que nos fazem entrar em relaxamento, que nos fazem entrar em contato um pouquinho com esse mundo interior que nós temos e que isso aqui que é a chave para muita coisa que acontece aqui do lado de fora, né? Então, ser convidada para falar sobre um tema tão interessante que é o conceito de felicidade, o conceito de jornada e destino. Eu falei felicidade, mas é porque tá dentro dessa conjuntura. É muito bom. E é um tema instigante, é um tema que a gente precisa parar, refletir e colher os frutos, né, os melhores frutos disso. Então, vamos lá. Então, antes da gente ir propriamente dito para o conceito desses termos, né, o que é felicidade, o que é jornada, o que significa o destino, eu queria citar um trechinho de um filme que eu assisti. Na verdade, eu já assisti esse filme milhares de vezes. Se chama Poder Além da Vida, que trata de assuntos bem interessantes. E um dos assuntos que o tema aborda, que o filme aborda, é sobre a importância da jornada. O filme conta a história de um rapaz que é ginasta e ele no caminho encontra um homem bem instigante, um homem diferente, mas que passa a orientar ele, a treinar ele a ser um guerreiro, como ele fala, um guerreiro pacífico. E aí, uma das atividades que ele propõe para o rapaz é fazer uma trilha até o topo de uma montanha. Então ele marca o dia com o rapaz e eles vão lá subir a montanha, porque segundo o homem, ele teria algo muito interessante para mostrar para o rapaz lá em cima. E aí eles vão. Durante 3 horas eles caminham, eles sobem, eles, né, ultrapassam obstáculos. E eles sorriem, eles conversam, eles vivem o momento. E quando chegam lá no topo da montanha, o rapaz pergunta para o homem o que ele queria mostrar. O homem olha para um lado, olha para o outro e vê uma pedra no chão e fala: isso aqui. O rapaz fica muito decepcionado, ele fica até bravo com o homem e diz: você me trouxe durante 3 horas subindo essa montanha para mostrar uma pedra? E o homem diz: sim, mas o que isso importa? Qual a importância de chegar aqui em cima e ser uma pedra? Se durante 3 horas nós sorrimos, nós brincamos, você estava tão feliz,
Você não está mais feliz agora? E o rapaz não entende, né? Não consegue aceitar que passou por tudo aquilo para encontrar uma pedra. Então o homem olha para ele e fala: sinto muito, se você não está mais feliz. E aí ele passa a refletir um pouco e entende que a felicidade é a jornada e não o destino. Entendeu? Que o mais importante foi o caminho que eles percorreram, foi o que eles vivenciaram durante o caminho, e não lá no topo da montanha quando ele encontrou a pedra. Que o sentido de ter chegado ao topo da montanha foi todo o percurso que eles fizeram. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que quando nós traçamos um objetivo, é importante chegar até esse objetivo, é importante atingi-lo. Mas se não houver uma jornada que nos leve a esse objetivo, nós não vamos conseguir. Quando a gente fala do sistema e do objetivo, citado no texto que você tomou como referência, eu quero dizer que, por exemplo, se eu tenho um objetivo, eu como atleta tenho um objetivo de ganhar um campeonato, o meu sistema é a rotina de treinamento, é cada dia que eu cumpro as minhas horas de treino. Então, se eu não fizer isso, se eu não fizer exatamente o que é necessário para atingir o objetivo, eu não vou conseguir atingir. Então, o que é mais importante? É o objetivo em si ou é cumprir aquilo que vai tornar o objetivo possível? O conceito de jornada e destino é a mesma coisa. O meu objetivo é ser uma pessoa moralmente evoluída. Tá, tracei esse objetivo. Esse é o destino que eu quero para mim. Então, qual é a jornada que eu tenho que percorrer? Qual é o sistema de meios que eu devo cumprir? Eu tenho que ter uma vida pautada em princípios que façam com que lá na frente o meu destino seja ser uma pessoa moralmente evoluída. Se eu agir de forma totalmente contrária a isso, se os meus meios, se a minha jornada for contrária a esses princípios, eu não vou conseguir atingir o meu objetivo. Então, minha amiga, o que a gente tem a dizer de jornada, de objetivo, que para mim são a mesma coisa, que destino e objetivo para mim são a mesma coisa, é o ponto de chegada, é onde a gente quer chegar. E que o sistema é o meio que a gente utiliza para alcançar aquilo. A jornada é aquilo que a gente vive até chegar onde a gente quer chegar. Muito bem, Lídia. Dadas as primeiras explicações sobre o que seria jornada, destino, sistema, objetivo, a gente já pode aprofundar um pouco mais o tema. De fato, você citou um filme muito bom, um filme que tem alguns trechos no YouTube bacana, falando sobre jornada e destino, que tem na íntegra. Eu vou procurar colocar o link para que possa ser acompanhado. E dentro desse contexto desse filme, tem 3 coisas que o rapaz fala quando está chegando lá no topo, que são bem interessantes da gente lembrar. São 3 pontos. Ele fala sobre o paradoxo, ou seja, na jornada haverão esses mistérios, né? Que a gente vai ter que ir se adaptando como as águas que vão se adaptando para fazer o seu destino. Elas não enfrentam aquilo que não dá, elas contornam, né? A questão de manter o humor é muito importante também. O bom humor, a boa qualidade emocional, para que não se perca no meio desta jornada, de forma que, além de não gerar nada produtivo, nada de positivo, ainda pode fazer o sentido oposto, né? Que é o negativo, que é te levar para um abismo de dor, de desilusão. E tem a última questão que ele fala, que é da mudança, né? Nada permanece imutável. Ou seja, por mais que se trabalhe para que se chegue a um destino, as eventualidades elas vão surgir.
Coisas que dependam de você vão acontecer e coisas que não dependam também vão acontecer. É por isso que a gente tem que sempre pensar em treinar a nossa inteligência emocional. Porque por mais que você crie um objetivo, claro, por mais que você trace metas, existem coisas na vida que não dependem de nós. E o que é essa dor profunda que nos dá? É quando a realidade não corresponde às nossas expectativas. Então é por isso que é importante criar expectativas de acordo com a realidade. No entanto, é importante também aprender a deixar soltar, aprender a compreender essa questão do paradoxo, do mistério, não é? Ou seja, do bom humor e de que nada permanece imutável, nem para o bem nem para o mal. Haverão momentos de extrema alegria e de profunda tristeza. E nenhum dos dois é algo realmente ruim ou realmente bom. São pontos altamente importantes para que se evolua cada vez mais. Agora, Lide, dentro deste contexto existe a questão das eventualidades, como a gente vem falando. O melhor improviso é aquele que é melhor preparado. Dentro deste assunto, o que você tem a nos falar sobre a questão de, às vezes, a gente ter que lidar com esse jogo de cintura? Porque a gente sabe que a gente vive a Matrix. É uma Matrix bem complicada. A gente tem que corresponder às expectativas da sociedade, da família, no emprego, na escola, na faculdade, no curso, no meio social. Em todos os meios a gente tem que ter determinada postura, nos é cobrado isso. E tanto que nos é cobrado que quem realmente somos fica de lado. Eu não vou lembrar onde é que eu vi essa história, mas é bem bacana. E ela fala sobre uma pessoa que estava para ser retirada da Terra, desencarnar. Ou morrer, né? Como as pessoas costumam chamar. E veio o anjo da morte e disse: eu vou lhe levar. E a pessoa falou: não, eu não estou preparada, agora não é a hora para me levar. Aí o anjo disse: é o seguinte, eu vou te dar a oportunidade de me convencer por que não é a hora de eu te levar. E aí você vai ter a opção de se defender e eu te deixo aqui mais um tempo. Mas tem uma coisa, essa opção nem pode ser falar de família, falar do lado profissional ou falar de filhos. Você vai ter que desenvolver a sua defesa por si. Agora imagine como essa criatura se defende disso. Se normalmente a gente não se interioriza, não faz os nossos planos, não vive a nossa vida, a gente vive a Matrix. Ou seja, a gente vive que nem o coelhinho que está lá no livro, né, no filme da Alice. Eu tô atrasada. A gente está sempre tendo que corresponder às expectativas dos outros. E isso é uma coisa muito difícil. Ou seja, como que a gente administra isso? Como a gente faz para ter uma vida mais saudável emocionalmente, mais saudável intelectualmente, moralmente falando? Como a gente consegue aliar a jornada social, a jornada material com a jornada espiritual, sem que um se sobreponha ao outro e acabe deixando que as coisas fiquem mais difíceis para a gente? Eu vou com certeza adorar ouvir o seu ponto de vista sobre esse assunto, que é um assunto que me pega muitas vezes. Eu tenho essa dificuldade e eu espero aprender cada vez mais para conseguir colocar isso numa balança de equilíbrio, né? Dentro da questão do destino, ele tá em nossas mãos, ele não tá, a gente já sabe que nem tudo tá, né? Mas
no caso de ele não estar em nossas mãos. Como proceder? Como proceder com a Matrix? Como proceder com o destino? Essa questão do improviso, ele é aquele realmente que é melhor preparado, ou a gente tem que estar sempre se preparando para os momentos de improviso. Eu conto com a sua resposta agora para isso e que a gente possa se ajudar aqui a aprender e crescer. E o tema Jornada e Destino, ele é um convite, um deleite a interiorizar para que se trace metas a uma vida mais plena, mais feliz. Dentro desse contexto, eu te faço também a seguinte pergunta: os meios que a gente usa, eles justificam por conta dos fins? Os fins são tais, aqueles meios, eles são justificáveis? Até que ponto eles são, por mais nobre que seja o final da história, por mais que se chegue a um excelente resultado, quando os meios não justificarão os fins? Entendeu? Em que contexto a gente consegue chegar a esse equilíbrio para que de fato a gente possa dizer que tem sim uma vida plena, uma vida bacana e consiga dormir tranquilizados. Te agradeço mais uma vez por estar aqui nos dando essa ajuda, essas reflexões, né? Compartilhando um pouco do teu conhecimento, aprendendo junto. Muito obrigada mesmo. Olá, Cora, tudo bom? É muito pertinente as suas colocações. Você trouxe para a gente situações bem atuais, que eu tenho certeza que todo mundo passa. Na verdade, eu posso te garantir que é um desafio pessoal meu também, assim como você falou que é seu. Lidar com a Matrix, lidar com toda essa sociedade, né, que a gente sabe que está em crise moral, crise espiritual, e ainda estar de pé, firme no nosso caminho, né, e ainda conseguir ter uma jornada eficiente para que nós possamos chegar no destino que estamos querendo, que eu tenho certeza que enquanto seres humanos, dentre todos os objetivos que nós temos de vida, o maior deles é se transformar em um ser humano melhor. Então, estar cara a cara com essa matrix, com uma sociedade que te cobra, com uma sociedade que te julga ser da forma como eles ditaram que deveria ser, e nem sempre é aquilo que corresponde com os meios que nós queremos utilizar na nossa jornada, não é fácil. Então, você me perguntou como que a gente consegue aliar, né, a nossa caminhada, a nossa jornada, os nossos ideais morais, humanos, espirituais, enfim, de todo um conjunto, sociais também. Como que a gente consegue lidar com tudo isso diante dessa sociedade que nos cobra tanto, né? Como que nós podemos ser nós mesmos, com os nossos sonhos, com as nossas qualidades, com as nossas imperfeições também, diante desse mundo exterior que nos aponta, na maioria das vezes. Claro que eu não posso generalizar, mas já que nós estamos falando dos desafios dessa jornada, vamos colocar nesse ponto de vista. Então, refletindo aqui, para conseguir te passar uma opinião o mais proveitosa possível, eu me vi diante de um livro que eu tenho, um livro de fábulas, muito interessante, que é Fábulas de La Fontaine, um estudo do comportamento humano, e que essas fábulas, elas sempre trazem uma moral da história interessante para cada ponto que a gente pode querer refletir. E, por coincidência, a primeira fábula do livro vai nos ajudar nessa questão, nessa resposta que eu vou te dar. Eu vou ler a fábula e vou ler a moral da história para que a gente possa comentar. E eu tenho certeza que vai ser de muito valor para a gente. Então, vamos lá, minha amiga. No livro, o autor cita uma fábula dos coelhos. E ele diz que uma vez saindo para a caçada, de tocaia num galho de uma árvore, ele viu um coelho distanciado dos outros
e imediatamente atirou e o matou. No exato momento, os outros coelhos que estavam ao redor, o estampido fez com que eles se afastassem e fugissem rapidamente, procurando segurança em cavidades subterrâneas. Só que depois, não muito tempo depois, os coelhos voltaram ao mesmo local e continuaram suas vidinhas alegres e corriqueiras, né? Esquecidos do perigo que há pouco haviam passado. No mesmo tema, o autor também fala que a raça humana é como os coelhos, né? Sempre que a gente tem contato com algo que nos assusta, nós retraímos, nos escondemos e depois nós voltamos como se nada tivesse acontecido. Isso caracteriza o medo do novo. E para reforçar a argumentação, ele ainda fala que quando os cães passam por territórios estranhos, ao que lhes são costumeiros, eles provocam a ira dos animais locais, que a latidos e dentadas espantam os supostos invasores por pressentirem neles uma ameaça aos seus domínios. Os homens se assemelham aos cães quando atacam o que é novo, por medo de serem por eles substituídos. Segundo a lógica dos seres humanos, a vida é trivial, e quanto menos inovação, melhor. Então, amigo, o que essas duas passagens dos coelhos e dos cães que adentram em locais desconhecidos, o que isso quer dizer para a gente? Que nós temos medo do que é novo nos assusta. Tudo aquilo que quebra o que é comum, que quebra a nossa rotina, o desconhecido nos assusta. Então, quando você fala, Lidiane, como que eu vou aliar a minha vida, os meus ideais de progresso, né, os meios que eu preciso utilizar para alcançar o meu objetivo, diante de uma sociedade que, metaforicamente, está me atacando, está contra mim, ou que vai receber como ameaça os meus ideais, as minhas opiniões. Como que eu faço isso? Então, a gente precisa se adaptar, né? É como o Hélio Couto fala, nós precisamos ser da Matrix, estar na Matrix sem ser na Matrix. Né? Nós não temos outras alternativas, nós não podemos nos isolar, nos abster do contato com o mundo, né? Que está aí, e é isso mesmo, e está aí para nos ensinar muita coisa, e simplesmente falar, não, eu não faço parte disso, eu não concordo com isso, e está resolvido. Nós temos que conviver com isso, nós temos que nos adaptar. É tanto que aqui no livro, no finalzinho das reflexões que o autor faz sobre essa fábula que eu contei, ele diz que diante do novo, nem sempre precisamos mudar o caminho. Às vezes, só mudarmos o jeito de caminhar. Então, o que é o jeito de caminhar? O jeito de caminhar é a forma que a gente utiliza os meios para alcançar o nosso objetivo. É a jornada. O caminho é a jornada. Então, se você está achando que a sua jornada está comprometida porque você não está sabendo lidar com o mundo, com a Matrix, né, com essa sociedade que às vezes é nossa inimiga, então vamos tentar mudar o olhar. Ao invés de dizer, nossa, mas a Matrix isso, a Matrix aquilo, vamos ver como que nós podemos nos ajustar a ela para ajudar as pessoas que também estão na Matrix, mas estão aí sozinhas e perdidas, sem saber como lidar com tanta coisa. É verdade que nós não devemos gastar nossa energia em nome do condicionamento social. Nós não temos que dar falsa impressão de que somos pessoas boas, nobres, ajustadas. Não. Se nós temos que nos mostrar como nós somos. Muita gente faz isso. Muita gente mostra que é boa, que é nobre, que é caridosa, mas no fundo é totalmente o contrário. No fundo é profundamente feliz. Nós temos que ser fiéis ao que nós somos, por mais que isso seja difícil. Mas sem causar o estampido que afasta os cães, por exemplo. Né? Sem causar revolta nas pessoas. Porque nós não devemos impor o que nós somos, nós devemos nos mostrarmos como nós somos, né? De forma amorosa, de forma caridosa. É muito mais cômodo ficar no lugar comum, isso é verdade. Manter a mente fechada, a novos aprendizados, ter uma postura que se ajusta ao que todo mundo quer, é cômodo, mas não é bom. Porque um dia a vida cobra.
Porque se você, como ser humano, tem um destino, se o seu objetivo maior de vida é se tornar um ser humano maior, se você se comportar dessa forma, se os seus meios foram esses, quando chegar lá no final, você não vai atingir o seu objetivo. Então não adianta manter essa postura de se ajustar dessa maneira. Nós devemos nos ajustar sendo nós mesmos, com os nossos ideais, com os nossos objetivos, mas sem impor isso a ninguém, sem impor isso à sociedade. Não adianta a gente gritar ao mundo lá fora, porque a matriz não presta, porque a matriz é uma enganação, porque a sociedade é isso, aquilo e eu sou melhor. Não adianta. Nós não estamos aqui para fazer isso. Então, as mudanças são extremamente necessárias. Como você falou, que a gente citou o trecho do filme lá no começo do áudio, tudo está mudando o tempo todo. A vida é impermanente. A única coisa que é fixa é a mudança. Né? O que hoje é de um jeito, amanhã muda. Os relacionamentos começam de um jeito e terminam de outro, ou não terminam, mas ao decorrer da vida eles mudam. As pessoas mudam, a natureza muda. A vida é totalmente impermanente. Então não adianta a gente ficar com medo do novo, a gente traçar uma jornada fixa, porque isso não vai acontecer. Não existe receita pronta. O meu objetivo é esse. Como que eu vou atingir esse objetivo? Qual é o sistema? Que eu volto a dizer, a mesma coisa de jornada. Quais são os meios que eu vou utilizar para atingir esse objetivo? E aí eu vou e escrevo isso. Você pode até fazer isso, mas consciente de que no decorrer desse caminho haverão improvisos, como você falou, haverão obstáculos, porque tudo muda. E como que a gente se prepara para isso? Não tem como se preparar. A gente tem que ser como a água. À medida que os desafios vêm, à medida que os obstáculos vêm, a gente vai contornando. E a gente só precisa de uma coisa para conseguir fazer isso. É ter paciência, é ter serenidade e ter essa consciência de que as mudanças elas são necessárias e são naturais. Então, se a gente não se revoltar com as dificuldades que vierem no nosso caminho, durante a nossa jornada, vai ser muito mais fácil. Então, o que eu te falo? Matrix é a realidade que a gente vive. Só que não necessariamente a gente tem que se submeter a ela, a gente tem que se sobrepor a ela, mas sem revolta, né, sem, sem vaidade. Sejamos nós mesmos e com certeza o caminho se mostrará mais, eu não digo fácil, mas mais contornável. Então, quanto aos meios justificarem os fins, eu acredito que sim. Na verdade, é a forma como a gente utiliza os meios e os meios que a gente utiliza que vão levar até o fim que a gente programou. Por exemplo, se eu tenho um objetivo, se o meu fim é vender determinado produto, isso só vai acontecer se eu utilizar as técnicas de venda, de marketing e realmente sair para vender. Então, se eu não utilizar esses meios, eu não vou ter o fim que eu estou esperando. Agora, preciso muita atenção, porque a gente não pode utilizar qualquer meio. Quer dizer, a gente até pode, nós temos livre-arbítrio, inclusive, para fazer coisas que não são legais. Mas isso não é bom. Não é bom para o nosso crescimento, para nossa, né, para para nossa evolução moral. Então, nem todos os meios que a gente utilizar são legais. Mas tem a seguinte questão: se a gente não utilizar os meios certos, a gente não vai conseguir obter o nosso fim. Por exemplo, se a gente tem um objetivo, se o nosso destino enquanto ser humano é se tornar um ser humano melhor, como eu venho citando em vários exemplos, eu não vou conseguir atingir esse destino, esse objetivo, se eu não for uma pessoa que busca o autoconhecimento, né, que busca desenvolver as minhas virtudes, que está dia a dia, né, tentando ajudar o próximo e ajudar a si mesmo. Então, há uma discordância de comportamento. Então, eu tenho que seguir de acordo com o que é necessário para atingir meu objetivo. É como Jesus dizia, né? Uma laranjeira não vai dar um figo, né? A gente não pode esperar de uma bananeira um coco. Então, é nesse sentido que eu acho que os meios justificam os fins, sim. Mas a gente tem que ter atenção em quais meios a gente vai utilizar. E que não é preciso fazer de tudo, né? Nem sempre a gente tem que utilizar todas as armas que a gente tem sem passar pelo crivo da nossa consciência. Muito obrigada, minha querida. Eu que te agradeço.
pelo convite, por conversar um pouquinho comigo sobre esses temas que são sempre atuais, né? A gente vive dia após dia, cada um com suas lutas, cada um com seus ideais. E é importante parar, é importante refletir. E esse áudio é uma oportunidade que nós duas temos de conversar entre si e de estender essa conversa para toda pessoa que se sinta sintonizada nesse assunto. Realmente, a Matrix, ela está aí, ela é a nossa realidade. Mas é também, como você bem pontuou, é uma oportunidade de crescimento, de tolerância, entendeu? Nós estamos aqui para aprender. Isso já ficou muito claro. Então, quando a gente se vê diante de tanta diferença, né, de pessoas, cada um com o seu momento, de uma sociedade que nem sempre corresponde às nossas expectativas, nós devemos parar e pensar como que eu posso me ajustar de modo que eu ajude essas pessoas e me ajude também. Então, eu vejo uma entonação muito negativa da Matrix, mas a gente precisa mudar esse pensamento, né? A gente precisa ser mais humilde e trabalhar dentro desse contexto. E esse é o nosso trabalho, esse é o meu trabalho, é o seu trabalho e de muita gente, que é tentar esclarecer, tentar abrir a mente das pessoas para o papel de cada um nesse mundo. Que nós não precisamos ficar dormindo a vida inteira, nós precisamos despertar da Matrix, entender a realidade que nos cerca e assim tentar atingir o nosso objetivo final de vida, né? Eu acredito que todos nós, enquanto criaturas, estamos aqui com o objetivo de nos tornarmos melhores, de chegarmos ao outro lado da linha de chegada e ver o que nós evoluímos. Então, se o nosso objetivo final é nos tornarmos seres humanos melhores, vamos utilizar meios, né? Vamos buscar o autoconhecimento, vamos buscar melhorar nossa postura como seres humanos e ajudar outras pessoas também. Eu me despeço aqui e já aguardo outros convites. Né? Fico muito feliz que você tenha confiado em mim para dividir com você suas reflexões e aguardo também que outras pessoas cheguem até nós, quem sabe com convites de parceria. Quando a gente abre uma porta, muitas oportunidades surgem e diversos frutos, né? Belíssimos frutos podem nascer disso. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos ouvindo e até a próxima. Jornada e destino. Que papo super agradável. Discorrer sobre a Matrix, compreender que não é o fato de estarmos na Matrix que precisamos ser a Matrix. A gente pode ser quem realmente a gente é, estando aonde a gente estiver. Não temos que ser possuídos pelas coisas, consumidos pelas coisas, consumidos pelas vidas. Nós temos que viver, nós temos que consumir, não sermos consumidos. É muito interessante essa reflexão de ser, de fato, quem somos, não levando a consideração de onde estivermos. Onde a gente está é aonde vai nos levar a algum lugar. Mas quem a gente é o que vai fazer com que aonde a gente estiver não sejamos meras marionetes, que chegaremos a lugares onde a gente não pretenda. Ou mesmo se a gente chegar a esse lugar onde não se pretenda que a gente tenha condição moral, emocional de lidar com isso. Foi realmente um prazer ter você aqui comigo. Espero realmente novas parcerias, a gente vai fazer com certeza, bem como outros que se sintam convidados. E tem uma coisa bem bacana que eu aprendi na doutrina espírita, que diz que quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, talvez esse seja, né, nosso momento, enfim. Espero que vocês possam ter apreciado esse momento conosco, que possam curtir, comentar, compartilhar com os amigos, nos sugerir novas ideias, né? Porque às vezes a gente, junto com o outro, compartilhando essas informações, a gente acaba aprendendo conteúdos novos, muito mais interessantes e relevantes, né? Inclusive para a atualidade. Obrigado mesmo e luz e paz em todos os caminhos.